Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu sou de Campinas e vou falar um pouquinho sobre rede Wi-Fi e como é que você pode ter um padrão bom de conexão na sua residência. Contando um pouco da minha história, eu sou de Campinas, eu sou proprietário do Coworking Espaço 949 e desde quando eu abri, 2015, até coisa de 3 anos depois, eu não encontrei nenhum curso online que pudesse me ensinar quais são os bons padrões de conexão, o que é necessário para que uma rede seja confiável, né? Hoje eu tenho a felicidade de poder afirmar que é recorrente eu ter 140 dispositivos online ao mesmo tempo na minha rede interna. Isso levou um certo tempo para eu aprender. Eu repliquei isso na minha casa, deu certo e alguns amigos também fizeram perguntas de como é que eu estava lidando com isso tudo. Então a intenção desse curso é trazer para ti que está me assistindo quais são esses truques que não necessariamente passam por ter um equipamento mais robusto. A gente brinca que é como vinho, sabendo escolher você tem um ótimo custo-benefício, mas quase sempre precisa de alguém que possa te dizer o que é bom, o que está sendo vendido gato por lebre. Eu não sou professor, a intenção desse curso não é que se forme técnicos em redes, em informática, é apenas para que você possa ter pequenos truques que na sua residência vão ajudar que você tenha uma conexão melhor, para que você assista seu Netflix, para que você possa usar bem seu serviço de streaming, seja via Apple TV, seja via sua Smart TV. E se for alguma coisa mais grave, esse curso não elimina a necessidade de um técnico, tá? Então, a gente precisa deixar isso claro antes de iniciar. Eu vou fazer várias analogias. A intenção é tirar do Internet Case e trazer para o português. Como falei, eu não encontrei nenhum curso que vai trazer essas analogias para que pessoas comuns, que não são da área e nem precisam ser da área, possam entender o que elas estão fazendo e não apenas colocar os parâmetros dentro das suas configurações sem saber o que está fazendo. E como são muitos parâmetros, as chances que você não consiga ter um resultado satisfatório são grandes. Então, isso aqui é a intenção desse curso. Então vamos lá, iniciando do começo. O que é uma rede? Rede é o que comunica um ponto A a um ponto B. Assim como a gente tem uma rede de água, a gente tem uma rede de energia, a gente tem uma rede de internet. Então são vários pontos que podem se falar entre si, né? A rede de internet, ela funciona através de pacotes. Então fazendo uma analogia, a gente tem os correios, por exemplo. Você quer pegar uma carta que está no ponto A e quer que ela chegue no ponto B. Você não pode apenas pegar o papel e ir até a agência e falar, leva ali para a casa do Zé. Você precisa necessariamente seguir um protocolo, nesse caso colocar um envelope, o endereço de destino, endereço do remetente, CEP, respeitar prazos, enfim, tem esse protocolo que precisa ser seguido para que você possa ter a certeza que vai sair do ponto A e chegar no ponto B. Com rede de computador é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem alguns pacotes, que é a informação que ele vai empacotar, fecha em um único pacote, transmite ao longo de um e-mail e solta e abre esse pacote no ponto B. É mais ou menos a mesma coisa. Então, assim como você quer pegar, por exemplo, uma encomenda que está em Fortaleza e quer que ela chegue em Porto Alegre, essa encomenda, vamos supor, você vai fazer um show ao vivo. O show ao vivo precisa de trocentos equipamentos. Então você precisa escolher, você vai pegar cada parafuso, colocar em uma moto e cada uma dessas motos vai fazer de Fortaleza até Porto Alegre. Funciona, mas não é a forma mais eficiente. Assim como você não vai pegar um único veículo, colocar todos os equipamentos em cima dele, que vai ser um caminhão com 80 metros de comprimento. Ele vai ser pouco prático. Ele não vai ter como fazer curva, ele não vai ter como passar em algumas pontas porque ele está muito pesado. Então você precisa escolher qual que é um ponto de equilíbrio interessante. Na internet também é a mesma coisa. Cada pacote que você pega do ponto A ao ponto B, o computador faz a escolha de qual é o tamanho desse pacote. Os conceitos iniciais são necessários para que você possa entender depois o que está acontecendo ali na frente, né? Então,
você tem os pacotes. Pacotes, eles vão comutar entre um equipamento e outro. Originalmente esses pacotes estavam apenas dentro dos seus muros, ou seja, você tinha uma rede local, que era para que você tivesse, por exemplo, 3 computadores e uma única impressora. Então você tem uma rede que liga eles todos, que seguem um protocolo, qualquer um desses 3 computadores tem acesso à impressora. Antes de ter a rede, era necessário que você, para imprimir o que estava em um computador, tinha que colocar em um disquete, colocar em alguma mídia de forma que ele saísse daquele computador, fosse até o computador B, e nesse computador B, onde a impressora estava instalada, você fazia o comando de impressão. A rede veio e foi possível que a impressora fosse compartilhada. Dessa forma ficou muito mais prático, mais rápido para todos os envolvidos. Quando veio a internet, a intenção é que esses pacotes não estivessem restritos dentro da sua empresa, eles pudessem ir para fora dos seus muros. Então, isso traz muitas possibilidades, alguns riscos também, mas é muito benéfico, é muito rico tudo que pode ser feito com isso, né? Então, tudo que está em um computador pode ser transportado por uma rede, seja essa rede local, seja essa rede não local. A gente está falando de música, voz, de Skype, de falar via telefone pela própria internet, documentos, assinaturas, agenda, vídeos, shopping, nichos quando você tem clube de vinho, você tem esportes, você tem carona, você tem viagens que são recomendações, você tem encomendas, os próprios correios você pode acompanhar, você pode solicitar que seja coletado em um imóvel e seja entregue em outro. Você tem os aplicativos de delivery, então é Rappi, iFood, Uber Eats, esses caras todos funcionam usando a internet. Você tem mapas, bancos, streaming de filmes, esportes. Essa aula que você está assistindo agora também ela foi empacotada e dividida em pequenos pacotes para que pudesse ser transmitida de onde eu estou até onde você está agora. Serviços médicos, automação e a lista é praticamente infinita, né? Então a gente ganha em velocidade, ganha em estrutura e também ganha em alguns riscos. Isso a gente tem eventualmente algum vírus, alguma ameaça que pode acabar acontecendo. E aí entra os mecanismos de proteção. Tal qual os piratas antigamente. Pensa ali o filme Piratas do Caribe, né? Você tinha os pacotes que tinham que sair das Índias e tinham que chegar até a Europa e tinham que fazer um caminho. Nesse caminho podia ter uma interceptação, que são navios que não foram solicitados, que estão querendo aquele pacote. Então você tem mecanismos de defesa. Na internet é a mesma coisa. Então, alguns conceitos iniciais. A gente tem os nomes que você vai ter que se habituar. LAN, WAN, RJ45, DHCP, IP estático, IP dinâmico, domínios, DNS e alguns outros. Trazendo alguns deles em específico. Você tem uma LAN, Local Area Network, é uma rede local. Aqui os computadores entre si podem compartilhar uma impressora, mas o seu vizinho que está recebendo internet da mesma operadora não vai ter acesso à sua impressora, porque a sua impressora está na sua LAN, Local Area Network. Você pode ter também uma WAN, Wide Area Network, wide de largo, e é o sinal que chega da rua. Então, esse sinal que chega da rua, ele chega de uma forma diferente do que o sinal que está dentro da sua casa, porque ele vem protegido, vem com uma série de outros protocolos para que se possa ter um aumento de segurança quando você está transmitindo fora dos seus muros. Basicamente igual uma criança. Se ela está dentro da sua casa, você sabe onde que ela pode correr, onde que ela não pode, eventualmente você coloca alguma grade, mas quando ela vai para a rua, você necessariamente vai acompanhar, porque tem ameaças maiores. Mais ou menos a mesma coisa. DHCP. DHCP é o cara que vai saber quem é quem dentro de um condomínio. Imagina que você tem um condomínio com 8 torres. Cada torre, 8, né? Desculpa aqui. Imaginando que você tenha um condomínio residencial com 8 torres. Cada torre você tem 40 andares. Cada andar você tem 4 apartamentos. Serão várias unidades que você terá. Você precisa de alguém que, a hora que recebe o bolo dos correios, que está tudo misturado, ele sabe, esse aqui é para o seu Zé do apartamento 33A. Esse aqui é para a Dona Maria do apartamento 27B.
Dentro de uma rede, depois eu aprofundo mais nisso, esse é o cara que vai fazer a separação, que pega esse bolo e que vai deixar organizadinho, né? Qual pacote é para cada um. Lembrando que rede se organiza em pacotes. Você tem um IP estático, você tem um IP dinâmico. O que é um IP? IP é o seu nome dentro da sua rede. Então, quando você está na internet, você não está no apartamento 27A. Você está, por exemplo, no 192.68.35.137. O DHCP ele vai ter o mesmo nome, só que com o final 1. Depois a gente vai explicar como que é cada um. E aí você consegue organizar uma árvore, você consegue ter uma hierarquia, uma organização dentro da sua rede interna. Porque a hora que ela está pronta, o cara que está ali na portaria, quando recebe alguma carta, ô seu Zé, ó, é para você aqui. Ele sabe rapidamente quem é quem. Domínios do DNS. O que é um domínio? O que é um DNS? Imagina que você chega no seu banco e ele fala, agora você pode acessar a gente da sua casa, pela internet. Nossa, legal, como é que eu faço isso? Você vai na internet, lá no navegador e digita 77.135.36.14/index.html, ok? Não era uma coisa que iria funcionar muito bem. Então eles criaram apelidos, atalhos, para que as pessoas possam guardar isso de uma forma mais prática. Então, ao invés de colocar esse monte de número, você vai lá e digita sicredi.com.br, você digita bancointer.com.br, muito mais fácil para que a gente guarde. Os domínios são tabelas que podem fazer relação entre o número que você quer acessar e o nome que você digitou. E quem faz essa ponte entre os dois são os DNS. Tem alguns DNS, a gente sempre recomenda que você use do Google, que é esse aqui. 8.8.8.8, que é um que funciona bem, ele é rápido. Você não necessariamente precisa usar o mesmo DNS da sua operadora. Cada operadora tem o seu próprio, né? Mas se você quiser trocar, fique à vontade, a operadora não vai reclamar que você tomou essa iniciativa. Agora a gente vai falar de velocidades e os tipos de cabo, né? Se a gente está falando de conexão com fio, porque algo precisa ligar o ponto A ao ponto B, seja um sinal de luz, seja um sinal de um elétrico, seja um sinal de rádio, alguma coisa precisa acontecer para que você possa ter a comunicação do ponto A até o ponto B. A gente tem os cabos metálicos, que é o cabo azul que a gente está acostumado a ver por aí, ele é constituído por 4 pares. E aí na ponta você faz uma ligação RJ45, que é aquele plug de cabo de rede que você está acostumado já. Esse tipo de cabo ele é usado para 3 padrões, a grosso modo. Velocidade até 10 MB, 100 MB ou 1000 MB, que é o que a gente chama de gigabit. Velocidades mais altas que essa precisam ser com outra tecnologia, é que a gente usa fibra ótica, que ainda é um sistema caro, para quando você não tem uma demanda de grandes velocidades, só que ele é muito mais confiável. O novo padrão vai ser apenas a fibra ótica de conexão com fio. Muito bem, então a gente tem a rede, que é a forma de conexão entre dispositivos que podem estar ou na mesma empresa, no mesmo imóvel, ou pode estar externos, que é qualquer outro computador do mundo usando a internet, né? Originalmente a gente tinha a utilização dessa rede apenas entre computadores, depois a gente teve o incremento dos celulares e está agora vindo a nova onda, que são os dispositivos. Então, o seu forno, sua geladeira, o seu ar-condicionado, a sua TV também estarão conectados, que a gente chama de Internet das Coisas, ou em inglês fica IoT, a Internet of Things, que vai ser o novo pulo, né? Mais um outro motivo para que você possa ter uma conexão robusta na sua casa. Muito bem, então vamos lá. O que é Wi-Fi? Essa parte é um pouco mais técnica, mas é necessária para que você possa entender a parte futura, né? Então, Wi-Fi é uma comunicação entre esses dois pontos usando ondas. Lembre lá da aula de física. A onda pode ser eletromagnética, pode ser mecânica. Eletromagnética é luz. Isso aqui que eu estou usando agora são ondas eletromagnéticas. Ou pode ser mecânica, que é uma onda que precisa de um meio para que ela possa andar. A analogia mais fácil que a gente pode fazer é com música. Se você tem uma caixa de som, ela precisa ter o ar para que ela possa ter essa onda mecânica e esse ar possa chegar até ser ouvido.
Wi-Fi é a mesma coisa. A gente vai usar bastante analogia com música para que você possa entender eventualmente onde que você está falhando na sua conexão. Tem grande chance que o seu equipamento seja bom, a sua conexão seja boa, só que você está fazendo alguma falha, que foi isso que eu não encontrei nesses cursos, que eu levei um grande tempo até aprender, que está fazendo com que a sua conexão esteja ruim. Então a música. A música é composta de graves, médios e agudos. Não é apenas graves, apenas médios, apenas agudos. Precisa do conjunto, daquele espectro, do 20 até o 20 mil Hz. Né? O que atrapalha a música? Quando você coloca algum objeto na frente, não adianta nada a sua caixa de som ser boa se você está colocando alguma coisa na frente. Você pode ter um ambiente com uma acústica ruim, imaginando uma igreja. Mais ou menos esse efeito que eu estou colocando aqui agora. Né? Você pode ter interferências que a gente vai tratar adiante. Então, olhe para o seu equipamento como se ele fosse uma caixa de som. Se ele está muito escondido, se ele está muito no chão, se tem um ambiente que não é favorável, sua conexão não vai ser boa, porque o ponto A não está conseguindo se comunicar com o ponto B. Ponto A, sua anteninha, ponto B, seu dispositivo. Então, o Wi-Fi ele pode operar em duas frequências, né? Porque você tem todo o espectro que começa desde ali do infra, a luz que é visível, você tem depois o ultravioleta, vai indo, tem raio-x, raios gama. Nesse meio a gente tem ondas de rádio, ondas que são reservadas ao exército, você tem ondas de TV, você tem, enfim, vários outros equipamentos. Então as pessoas organizam para que cada um use o seu espectro correto. Wi-Fi, internacionalmente, é dito que ele vai operar em 2.4 GB ou 5 GB. Tanto o Wi-Fi que funciona em 2.4 como também o que funciona em 5 GHz, eles são distribuídos em alguns canais. Isso para quê? Para que você, na sua casa, possa usar o seu, sem que o seu atrapalhe o vizinho e vice-versa. Se todos os equipamentos estivessem no mesmo canal, na exata mesma frequência, todo mundo ia estar falando ao mesmo tempo. Vantagens e desvantagens de cada um. Ah, Júlio, eu vou colocar o de 5 GB porque eu sei que ele é melhor, é mais novo, certo? Às vezes, sim, às vezes não, depende da sua utilização. Igual o vinho, o melhor vinho é aquele que você gosta. 2.4, ele tem um alcance maior, só que ele leva menos informação. Você não consegue chegar em uma velocidade de comunicação tão alta com o 2.4 quanto você consegue com o 5 GB. Né? O 5 GHz ele leva mais essa informação, mas o guarda-chuva de abrangência dele é mais curto, então você não consegue ir tão longe. Se você quiser ir mais longe com 5 GB, você vai ter que levar um cabo até próximo de onde você está e lá colocar uma anteninha. Né? A parte boa é que se você está em uma sala, você está com um equipamento de 5 GB e as paredes são grossas, você praticamente elimina a interferência, porque é muito difícil que a sua onda chegue no vizinho e vice-versa. Dentro do 2.4 a gente tem alguns problemas, que vários outros equipamentos também usam a mesma frequência. Então a gente tem aí Bluetooth, micro-ondas, algumas câmeras de segurança, sensores de alarme. Então você imagina como se fosse uma aula na escola que o professor faz uma dúvida e todos os alunos começam a responder ao mesmo tempo. Fica aquele vozerio que fica uma bagunça que você não consegue entender nada. Então, quando você tem várias pessoas falando no mesmo tom, é difícil que você entenda qualquer uma delas. Então, muito bem, agora que você sabe que o Wi-Fi está distribuído entre alguns canais, no mais grave, no médio ou no mais agudo, é interessante que você saiba como que está o ambiente onde que você está imerso, como que estão os equipamentos ao seu entorno, para que você possa escolher qual canal é mais interessante. Né? Para isso, você pode ou deixar seu equipamento no automático, que automaticamente ele faz a varredura para ver qual que está mais disponível ali perto, ou você pode você mesmo fazer a sua análise. A gente sabe do aplicativo Wi-Fi Analyzer, que é esse exemplo aqui do lado, que ele faz a varredura e fala, legal, no canal 1 você tem tal rede, canal 2, canal 3, e você sabe qual que está mais disponível. A gente também adianta que para o Wi-Fi 2.4, é interessante que você use os canais 1, 6 ou 11. Por quê? Porque eles são os únicos que não terão interferência, não terão sobreposição de um para o outro. Como assim? No Wi-Fi a gente tem largura de banda, que é 20 ou 40 MHz.
cada canal ele não vai ficar apenas aquela frequência. A gente precisa de uma largura de banda para que a informação possa estar contida ali dentro. Como que você vai encontrar isso no seu roteador? Ele vai estar fazendo perguntas se você quer que seja 20 MHz ou 40 MHz. Se você abrir, colocar 40 MHz, você vai conseguir transportar mais informação. Compensação, você vai ter mais interferência. Analogia, é como se você tivesse uma estrada de uma pista ou uma estrada de 6 pistas. Só que essa estrada de 6 pistas, se ela vai chegar em uma região que é muito densa, uma das pistas vai ter uma plantação, vai ter um pasto, vai ter uma casa, e por mais que em teoria ela seja sua, alguém entrou. Ou seja, você vai chegar até aquele ponto, vai ter que frear, fazer a volta e seguir pela outra pista que está disponível. O canal 6, ele não pega apenas o 6, ele pega um pouquinho do 5, um pouquinho do 7. O canal 3, ele pega um pouquinho do 2, um pouquinho do 4. Então, os únicos canais que não tem essa interferência é o 1, 6 e 11. O que acontece se você passar de 20 para 40 MHz? Aqui nesse exemplo tem a linha de cima, os canais estão usando a largura de banda 20 MHz e na linha de baixo tem 40. Quando você pula de um para o outro, você vê que na linha de cima, o canal 6 ele ocupa um pouco do 5 e um pouco do 4. Também ocupa para cima. Então o 6 ele ocupa do 4 até o 8. Quando você muda para 40, ele ocupa uma casa a mais. Então esse mesmo canal 6, estando em 40 MHz, ele não ia do 4 até o 8, ele ia do 3 até o 9. Imagina que tem alguém lá, quieto, no canal 1, largura de 20 MHz. Ele vai usar 1, 2 e 3. A partir do canal 4 já está disponível. Se você coloca no canal 6 com 20 MHz, você não está entrando na frequência dele, você não vai ter interferência. Ao passo que se você também está no mesmo canal 6, mas com 40, ele vai extrapolar, ele vai usar o 6, o 5, o 4 e também o 3. Ou seja, o canal 3 vai ser usado tanto por ti como pelo outro, ou seja, interferência. Por isso que a gente recomenda que, se não for necessário, largura de banda para transmitir toda a informação, deixa com 20 MHz, porque a chance de interferência cai bastante. Precisou de mais informação, precisou de um trânsito maior, passa cabo ou passa para 5 GHz. Eu até já adianto, não use os canais 8 e 9, que provavelmente seu forno de micro-ondas usa a exata mesma frequência. Ou seja, quando alguém liga o micro-ondas, a chance que a sua rede caia é grande.